dia 7 de setembro de 1911 foi fundado o Grêmio Esportivo Brasil. E como surgiu o Grêmio Esportivo Brasil? Havia uma cervejaria aqui em Pelotas, chamada Airtel, e os funcionários da cervejaria tinham um clube de futebol que chamava o Esporte Clube Cruzeiro do Sul. E houve uma dissidência. Eles foram treinar num campo que pertencia à cervejaria e o capataz que estava lá arrumando o campo não deixou eles treinar. Então eles resolveram fundar um clube de futebol, um time de futebol. Como era a data cívica da independência, resolveram colocar o nome de Brasil, de Grêmio Esportivo Brasil. Que era o Salustiano de Brito. Juntamente com Breno Corrêa da Silva, Raimundo Rego e Dario Feijó foi o primeiro presidente do clube. Fundado em 7 de setembro com o nome de Brasil, seria verde e amarelo. Só que em seguida eles chegaram num armazém de um português que era fanático pelos diamantinos. E naquela época uma rivalidade dessas chegava quase a vias de fato. Manel Aires Filho, que também pertencia à diretoria, disse que bancava as camisetas. Mas como ele era ligado muito ao Clube Diamantinos... O português disse que não, que para verde e amarelo ele não dava, mas se eles botassem as cores diamantino, vermelho e preto, ele dava todo o fardamento. E o Brasil começou vermelho e preto desde a sua fundação. E aí então é que surgiu o famoso manto rubro-negro. A partir de 1917, o Brasil começou então
a disputar ganhando. Essa ânfora que está aqui atrás é referente ao tricampeonato de 1917-18-19. Essa ânfora veio doado pela empresa que vendeu os chafarizes aqui para a prefeitura, 4 chafarizes, né? A prefeitura resolveu então criar esse troféu para o clube que fosse 3 vezes consecutivas campeão ou 5 intercalada. Como nós gostamos de não deixar para depois, já ganhamos de saída. Em razão disso, ele se habilitou a disputar o campeonato estadual, que foi realizado uma partida contra o Grêmio Porto-Alegrense, na cidade de Porto Alegre, onde nós ganhamos por 5-1. Foi um grande feito na história do futebol de Pelotas, pois o time de Porto Alegre era considerado um time da elite, né? Naquela época, normalmente quem jogava futebol eram pessoas da elite, e o time de Pelotas era um time de operários, era um time que treinava 2 vezes por semana. Esta realmente é, no futebol, a maior láurea que o Brasil tem, que foi o primeiro campeão estadual do Rio Grande do Sul em 1919. Inclusive, como campeão do Rio Grande do Sul, foi disputar em março de 1920, no Rio de Janeiro, o segundo Olímpicos, no seu almanaque de 1924, o primeiro jogo do Campeonato Brasileiro foi entre Fluminense do Rio de Janeiro e o Grêmio Esportivo Brasileiro. A CBB, Confederação Brasileira de Esportes, na época, ia disputar um sul-americano, então resolveu fazer um campeonato disputando o campeão do Rio de Janeiro, que era o Fluminense, o paulistano, que era representando São Paulo, e o Brasil representando o Rio Grande do Sul. Aí o Brasil jogou com o Fluminense e o paulistano, sofreu 2 derrotas, mas em compensação teve o primeiro jogador gaúcho, que era o Alvariza, que jogava no Brasil, foi convocado para a seleção brasileira pelas suas atuações naquele campeonato. E que marcou o primeiro gol, um gaúcho representando a seleção brasileira. O Brasil contraiu umas certas dívidas. E aí, na volta, o Brasil precisou se desfazer do estádio. O Dr. Augusto Simões Lopes, que era presidente do Brasil, pelas dívidas que tinha, resolveu vender o estádio para pagar as dívidas. Aí, posteriormente, o Brasil criou um outro campo, que era no Simões Lopes também, na Nossa Senhora Aparecida. A partir de 1939, começou a se pensar em construir um novo estádio, que seria a Baixada, hoje o Bento Freitas. O estádio foi construído em 1943. Dia 23 de maio foi o primeiro jogo contra o Fosse Luz de Porto Alegre. O Brasil perdeu 3-2, mas o primeiro gol do estádio foi do Birilão, jogador do Brasil. E a partir de 57, em homenagem ao Bento Freitas, que foi o grande homem que construiu o estádio, em vez de ser Baixada, passou a se chamar Bento Mendes de Freitas, a partir de 57. E hoje o estádio, agora em maio, está completando 70 anos. Tem muita gente que diz que ele vai cair, mas aquela arquibancada lá, tu pisa e ela não cede nunca. E o Brasil foi convidado para fazer uma partida treino com a seleção uruguaia, que se preparava para a Copa do Mundo no Rio de Janeiro. O Brasil, surpreendentemente, porque ele jogava com a seleção uruguaia, quase toda ela campeã do mundo. O Brasil venceu por 2-1, para surpresa de todos. Gols do Darcy e do Matosa, o canhão da Baixada. O resultado da Copa do Mundo todo mundo sabe, né? A seleção brasileira perdeu no Maracanã
mas teve um Brasil que ganhou da seleção uruguaia naquela época, foi o Brasil de Pelotas. Arizábalo, zaga, Bedeu e Dario, linha média, Tibirica, Raul Dias e Tavares, no ataque, Mordosa, Manuelzinho, Garci, Galego e Pinho. O técnico é Chico Fuleiro. Venceu a seleção uruguaia. Seleção essa que foi campeã mundial e que ganhou da seleção brasileira numa final. Então, isso aí é inacreditável. Como é que um clube do interior chega lá no Estádio Centenário e ganha da seleção inteira? Quer dizer, não era reservas, com todos os titulares. É uma glória para o Grêmio Esportivo Brasil. E está tudo documentado. Está lá a taça no armário. Brasil 2, seleção uruguaia 1. E em 1956, o Brasil começou a despertar interesse por empresários para levá-lo para jogos fora do território nacional. O cartaz que o Brasil tinha aqui, considerando 1941 até 1955, foi a época de ouro do Brasil. Ele ganhou aqui, a título de campeonato da cidade, ganhou 10 títulos num período de 15 anos. E pelas suas atuações nos campeonatos estaduais, a partir de 48, que o Brasil ficou em terceiro, 48, 49, 50, foi terceiro, e 53, 54, 55 ele foi o vice-campeão estadual. E aí surgiu então a famosa excursão às Américas, América do Sul e América Central. 28 jogos por 9 países, Equador, Chile, Colômbia, Paraguai e Bolívia. Na América do Sul e na América Central, El Salvador, Panamá e Honduras. Jogando com times de expressão que hoje disputam o Campeonato Sul-Americano. Foi um orgulho para a torcida rubro-negra, não é? E quando, da chegada da delegação, a cidade toda se movimentou, foi uma apoteose de geral, quer dizer, a recepção no aeroporto. Foi uma performance belíssima. Dizem até, o slogan é esse, o Brasil saiu grande e voltou maior. Em 1957, na excursão do Santos ao Rio Grande do Sul, que ele jogou em Porto Alegre, depois jogou em Pelotas, Rio Grande, e no jogo do Santos com o Brasil aqui, que foi 2-2, o Santos ficou impressionado com o talento que tinha o Joaquinzinho, que era um jogador formado nas categorias de base do Brasil, e despontava já como um grande craque. Então o time do Santos, interessado nesse grande jogador chavante, ofereceu uma quantia em dinheiro pelo Joaquinzinho, mas a direção do Brasil não aceitou. Eles queriam o dinheiro e mais aquele garotinho chamado Pelé em troca de Joaquinzinho. Muito bem, que eu era garoto, o Santos ia fazer a excursão pelo Sul. Eu me lembro que tinha realmente esse grande jogador que o Santos estava querendo trazer, que era o Joaquinzinho, que era o meio de campo. Sei que alguém do Santos falou: Pelé, você gostaria de fazer um estágio no Sul? Porque aí você vem, fica um pouco aqui no Sul, vai em troca, aí o Joaquinzinho vai para lá. Me lembro, Joaquinzinho, um grande jogador, foi para na seleção, eu me lembro. Muito se fala que foi o Brasil que não quis trocar o Joaquinzinho, mas na realidade foi o Santos que não aceitou a troca. O Brasil, além do futebol, teve times de xadrez, teve times de basquete, futebol de salão. O basquete não foi tão vitorioso assim, mas o futebol de salão foi uma das grandes glórias do Brasil. O futebol de salão, na década de 50, era uma piada. Participavam aqui do campeonato e eram os vencedores, o Co-Irmão, a Libanesa, o Esporte Clube Cruzeiro, e o Brasil só participava. Até que chegou a década de 60, houve aqui um campeonato estadual em que o Paulista foi campeão. A final foi contra um clube de Caxias do Sul, que tinham 2 jogadores, o Carlota e o Peto. Na ocasião era uma coisa muito difícil, uma transferência de um jogador de futebol de salão para outra cidade. Mas eu encarei aquilo como uma distinção e acabei vindo para Pelotas e acertei com o Grêmio Esportivo Brasil de vir defender as cores desse glorioso time que até hoje eu continuo apaixonado.
Nosso time era um time muito forte, onde era Carlota, Pedalão, Ivo Matos, Paquito, eu e mais alguns jogadores que faziam parte do plantel. Futebol de salão, a partir de 63, ganhou 5 estaduais, 63, e a partir de 66 a 69 foi tetracampeão estadual. Basta dizer que o Brasil terminou o futebol salão na década lá de 70, 77 ainda foi campeão da cidade, e ainda continua, depois então de quantos anos, né, mais de uns 30 anos parado, o Brasil continua ainda sendo, juntamente com a Enxuta, o terceiro do ranking no futebol salão, hoje que se chamam futsal, né? Nessa fase áurea do futebol salão, o Brasil trouxe aqui, foi o primeiro jogo internacional de futebol salão na cidade de Pelotas, o Penharol, em 68, o Penharol veio jogar aqui com o Brasil, foi o primeiro jogo internacional no futebol salão, e o Brasil foi, por essas campanhas que teve, foi convidado, foi o primeiro clube gaúcho a jogar a Taça Brasil em lá de Santa Catarina em 68. A Federação Gaúcha de Futebol do Salão, na época, marcou para Pelotas um campeonato estadual, em 1967. Viriam representantes de todo o estado e, consequentemente, teria que ter um representante da Zona Sul. Pelotas, Rio Grande, Jaguarão, Camaquã, né? Nós, felizmente, ganhamos a chave daqui e o Ipiranga ganhou a chave do extremo sul. Precisava, então, jogar 2 jogos para apontar um representante. Um jogo na cidade de Rio Grande e um jogo em Pelotas. O primeiro jogo foi realizado na cidade de Rio Grande. E o que aconteceu? Quer dizer, nós perdemos 4-3. Consequentemente, daí uma semana, o jogo veio para Pelotas no ginásio do Cruzeiro. Então, durante o jogo, o Brasil se deu bem, dominamos o jogo, quase o jogo inteiro, apesar de estar 1-1, fizemos o gol no final do jogo, ganhamos o jogo 2-1. Aí é que vem a história. Pelo regulamento, dizia o seguinte: quem seria então o representante da Zona Sul? Já que o Ipiranga ganhou em Rio Grande, o Brasil ganhou em Pelotas, pelo regulamento dizia que o ganhador seria disputado na moeda, cara ou coroa. A torcida do Brasil inflamadíssima, não tinha lugar para mais uma pessoa na quadra. Como é que nós ia perder aquele jogo na moeda? Então, fomos para o meio da quadra com uma guarnição de brigadianos e eu disse para os meus companheiros de equipe: cada um de vocês fique entre os braços dos brigadianos, porque quando a moeda bater no chão, eu não quero saber o que deu, eu vou sair vibrando e você tem que sair junto. E o pessoal: mas será que vai dar certo? Eu digo: vai dar certo, vamos fazer assim, que é assim mesmo. Vamos lá. O juiz pegou a moeda, atirou para o alto. Quando ela bateu no solo, que levantou assim uns 3, 4 centímetros, eu saí vibrando, e como a turma já estavam direcionados também para essa vibração, começaram a pular e a vibrar, a torcida invadiu a quadra, ficou, todo o pessoal da arquibancada veio para o meio da quadra, o pessoal do Ipiranga de Rio Grande ficou na goleira dos fundos, presos, sem poder sair, por causa da quantidade de gente que veio para o meio da quadra. O juiz fugiu para o vestiário. E foi o que aconteceu, quer dizer, o juiz retirou, a moeda não caiu no chão, não se achou a moeda, e nós vibramos e a massa aquela toda entrou para dentro da cancha e o Brasil foi considerado ganhador. Com esse feito, foi bom por um lado, e para mim não foi muito bom, porque eu fiquei depois 1 ano e meio sem poder ir a Rio Grande. Eles queriam a minha cabeça lá em Rio Grande. Então o pessoal ia veranear no cassino, eu digo: não, no cassino eu não vou pro Laranjal. Um abraço para vocês, muito obrigado. Os nossos co-irmãos de Pelotas, que eu respeito naturalmente e que eu quero ver sempre vivos e disputando com o Brasil de igual para igual, mas perdendo, o Farroupilha, o Pelotas, eles têm adeptos, são pessoas respeitáveis, são pessoas que se iludem torcendo para o Pelotas
e para o Farroupilha, com as mesmas ilusões que talvez nos alimentem, mas nós temos certezas. E essas certezas justificam o nosso comportamento aqui em Pelotas, em todo o estado, onde o Grêmio e o Internacional sabem quem são os seus verdadeiros inimigos. Quem é capaz de chegar lá e deixar de boca aberta aqueles caras que imitam a descida acelerada, como os portenhos fazem, aqueles caras que pulam num pé só, mas só quando o time está ganhando. O Brasil não. O Brasil, com a garra, diga garra no sentido que vocês quiserem tomar, não é? Ou seja, a sua flama, ou seja, a sua banda de tambores, o Brasil é capaz de se impor aqui ou onde estiver. E é uma chusma, para usar a palavra no sentido não pejorativo, é um grupo de índios que toma conta de tudo. Estrela que o diga, o que aconteceu em Estrela, onde nós tivemos a possibilidade de dividir na mão de cada torcedor um pedacinho da taça ganha. O grande momento de emoção que o Brasil me transmitiu foi naquela jornada de Estrela, que eu convoquei o Brasil vinha de uma derrota diante do Pelotas, quase no último minuto. Gente morreu na arquibancada do estado de Pelotas. Aquilo foi um terror, quer dizer, aos 48 nós já pronto, classificado, e quando vimos aquele gol do Flávio Minuano, um terror. E nós ficamos sentados ali na arquibancada do Pelotas pensando o que fazer. E a solução é essa, porque o jogo contra o Estrela seria numa quarta-feira. E a solução então foi essa, vamos levar a torcida. E aí eu comecei no rádio do Brasil, no programa que tinha de manhã, A Cidade é Nossa. E eu comecei, tocava o hino no Brasil e a pedir, vamos fazer a excursão. Vamos subsidiar, vamos pagar a metade do ônibus, para que a torcida possa ir. Telefonava, enchemos um ônibus, e aí começou a encher o 2, encheu o 10, encheu os 25, e encheu 40, e encheu 70. Eu tinha 15 anos. E naquela época foram mais de 90 ônibus à Estrela, e os ônibus eram ônibus comum, popular, tipo ônibus de linha, né? E ali naquele momento eu vi o quanto o Brasil fazia com a paixão do torcedor. Na época a direção viabilizou, subsidiou uma parte da excursão. Então naquele ônibus a gente via o preto, a gente via o branco, a gente via o rico, o pobre. A gente dividiu, me lembro que minha mãe na época fez uma galinha com farofa para levar. No final, a gente contou mais ou menos cerca de 100 ônibus, e muitos carros particulares. Olha, entraram no estádio do Estrela, posso te assegurar, umas 5.500 pessoas. Tomou conta. Aquele foi um jogo emblemático, o jogo estava 0-0, e o Estrela fez um gol da Silva, na lateral esquerda, chutava grosso, e tem uma bola lá de longe na gaveta, e o árbitro deu impedimento de um jogador que nem participou da classe. Claro, a negrada toda na volta do campo ali, né? Só tem um tipo para sair, né? No intervalo, ele anulou 3 gols do Estrela, mas para não passar em branco, anulou um do Brasil, que também é legítimo. E o jogo segue, está 0-0, e meteram uma bola no Mickey, e o Mickey entrou na área, o cara só tocou e o Mickey deu uma voadora, voou, e o juiz, pá, na calma, botou na calma, o Negão Sapo bateu e fez 1-0. E aí tá bom, fez 1-0 depois, e a torcida descosturou toda a tela, ficou com a tela descosturada assim, parecia que estava inteira. Quando terminou o jogo, foi uma invasão. E cenas assim maravilhosas. O Moicano era um cara assim muito popular, mas era meio barra pesada. Estava sendo procurado pela polícia. E quando eu olho assim na coisa, o Moicano está abraçado no juiz de direito. No estádio, o presidente do Estrela era um político que se chamava, depois foi deputado estadual, chamava-se Gabriel Malman. Ele estava encantado. Ele dizia assim, eu tinha que ser presidente desse clube. Político, né? Que maravilha, que torcida, não sei o que mais, e assim foi desenrolando. Quando terminou o jogo, que o Brasil ganhou o jogo,
ele alegou que os torcedores do Brasil tinham depredado o estádio. E como a renda era dividida, ele tinha que nos dar metade. E aí ele disse que não ia dar nada. Eu sei que foi parar no Tribunal de Justiça Desportiva e 1 ano depois nós fomos receber os nossos 22.800 cruzeiros na época. Talvez tenha sido uma das melhores discussões que eu fiz na minha vida com o Brasil, porque ali não teve diferença de nada, ali nós éramos todos iguais, movidos por uma única paixão, de um time que estava brigando lá por uma classificação. Invadimos uma cidade pequena, uma cidade de interior com mais de 90 ônibus, nos anos 70, isso. Olha, foi uma das primeiras ocasiões, oportunidades que eu vivenciei, um momento assim único. Então, esta foi a história, quer dizer, uma das maiores excursões que o Brasil fez, só comparada mesmo às grandes romarias religiosas. Voltando para Pelotas, apagaram as luzes da cidade, chegamos tudo escuro. Pô, não tem ninguém nos esperando, essa vitória épica do Brasil e coisa e tal. Quando alguém, eu acho que avisa por telefone na CE, tinham apagado a luz da rua da cidade. Aí quando nós estamos entrando ali na cidade, acende-se as luzes de toda a cidade, o povo todo na rua, todo mundo cantando, gente chorando, não tem, né? É uma emoção diferente. Avança muito bem. Procura Lívio, acha. A bola está com o Júnior Brasília. Perna direita e o gol! Gol! Júnior! Olha a área, Lívio! O chapéu do zagueiro do Juventude. A bola é do Júnior Brasília ainda. Tem Jurandir, pode fazer! Chutou! E é o gol! Gol do Brasil! Gol do Brasil! Um gol que coloca uma vaga no Bento Freitas para o Nacional de 1984. Aí fora da área, Beto, o Andrezinho pode atirar de longe por cobertura, correu Beto, que lance! Grande devolveu para Lívio, que bola linda! Olha Lívio! A tela do estádio Bento Freitas foi derrubada com a mesma facilidade com que derrubaram a primeira. A festa da vitória foi no campo, durante e depois do jogo. E mais tarde, a festa tomou conta das ruas da cidade e se prolongou noite adentro. No sábado, o Brasil venceu o Grêmio de 4-0. Foi vice-campeão gaúcho e, com isso, está assegurado como participante do Campeonato Nacional do ano que vem. Bem, eu me sinto privilegiado, né, porque estava no clube certo, no momento certo, inserido dentro de um contexto de jogadores que para interior muito acima da média. E eu, como um dos coadjuvantes daquele grupo, me sinto assim, bafejado pela sorte, porque consegui fazer parte de, na minha opinião, o melhor time de interior dos últimos 30, 40 anos que o interior do Rio Grande do Sul assistiu jogar. Eu acho que o Brasil foi a primeira família escolar do futebol. É verdade, foi aquele time que nós tínhamos ali. Depois trocamos uma peça ou duas no segundo ano, né? 83, que logo nós chegamos em 83, eles me levaram com uma boa. Era um inferno. Mas depois tinham 22 jogadores, dos 22, 11 viviam a noite inteira e a manhã inteira, para treinar de tarde. Bom, daí depois fui lá e fiz a limpa. Nos primeiros 3 meses, eu acho que eu mandei 11 embora. E coisa, o time foi se ajeitando, lembra? Foi ajeitando e chegou ali. Daí no outro ano,
saiu um ou dois, alguns por detalhe. O Cacau foi jogar na Ilha de Limeira, o outro saiu por algum, veio o Valdoir, o Amauri, Lívio, o Júnior Brasília. Bom, vieram alguns assim, e daí, não, o Júnior já estava, mas vieram alguns e aí a gente não modificou muito. A grande contratação do Brasil do meu tempo foi a contratação feita pelo Losada com o aval do Mortosa. O Mortosa tinha trabalhado com o Doraci. E o Doraci foi trocado com o Rio Grande por 10 bolas. E velhas. Que o Losada prometeu 10 bolas novas e deu 10 bolas velhas e um terno de camisa. E o Doraci foi o esteio do nosso time, o pilar principal. O Doraci, ele fazia o simples, mas todo mundo respeitava no futebol gaúcho. O Mauro, Valdoir, Hélio, Amauri e Chico Fraga, Doraci, Jurandir, André, Júnior Brasília, Lívio e Zezinho, para iniciar o jogo. Uma bola pro André. Olha lá! É o gol! É o gol do Brasil! O André pela esquerda levantou com categoria. Brasil 1-0 no Bento Freitas frente ao Cruzeiro de Belo Horizonte. Eu tenho a certeza que Pelotas fez festa ontem pela conquista do Brasil. O Brasil tem tudo para ser a terceira força gaúcha. E conseguimos uma classificação para uma segunda fase que será das mais difíceis, mas nós conseguimos dar o primeiro passo, subir o primeiro degrau em termos de ser reconhecidos nacionalmente. Pelotas amanheceu num clima de muita expectativa devido ao jogo de hoje à noite entre Inter e Brasil. Olha, eu sou Pelotas, mas eu torço pro Brasil. Deve ser 2-1 pro Brasil, ok? E o senhor, o que acha dessa partida? Acho muito boa, sou Pelotas, mas torço pelo Brasil. Deve ser 3-0. Pela direita, direto! Gol! Do Brasil! O Chico Fraga carinhosamente colocou a bola. Correndo pra bola. Bateu bem, olha o gol! Gol do Brasil! Fez bonito Chico Fraga! E agora? Quantas vezes a gente disse que o Brasil vive os maiores momentos da sua história, não é? Pois venceu ao Flamengo em Pelotas. Chega, né, para recompensar aquela garra e aquele entusiasmo da maior torcida do Rio Grande do Sul, a torcida Chavante. Realmente, aquela torcida naquele momento era decisiva. Nós tínhamos aquele barzinho da frente ali. Do Paulinho. Ali não, ali é o aquecimento da torcida. Ali era o aquecimento da torcida. Nossa, também bebia de cachaça ali. Mas ali era o aquecimento do bar do Paulinho. E ali nós tínhamos tudo ali, todos o pessoal morando por perto. Foi um grande momento, acho que foi uma lembrança que a gente reúne ainda e se encontra com colegas daquela época e é uma coisa que marcou muito a nossa trajetória. A chegada dele foi essa aí, faz a tua e eu faço a minha. Eu digo, mas que desgraçado. Cagão, que parceiro que me deu. Porra, eu digo, vou aguentar esse gringo aqui. Aí aguentei ele 2 semanas e aí eu ia conversar com ele, segue fazendo teu trabalho que eu faço o meu. Mas o que? Tá bom, segue assim que eu sigo assim. Aí passou 2 semanas, aí que eu te digo que o Zé, o Azocar, era uma pessoa talhada, inteligentíssima. Disse, porra, não tá bom. Tu tem alguma coisa contra ele, Mortão? Zé, eu não tenho nada, mas vou começar a ter. Esse cara quer me derrubar também, porque eu acho que ele não fala comigo, não quer saber de mim. Aí foi pro Felipe. Felipe, não sei. Me disse que ele não era técnico. Era. Ele é. E se me cheira que ele vai querer me derrubar. Aí o Zé, inteligente, vamos sair hoje à noite e vamos jantar. Aí fomos numa galeteria, a tradicional de Pelotas,
Aí fomos lá, aí tomamos um vinho, tá ali coisa, macia pra cá, macia pra lá. Aí começou a história, aí o Zé fez com que nós aí, esse aqui disse assim, vem cá, então tu não vai me derrubar? Eu digo, agora não. Se eu fosse para derrubar, eu já tinha te puxado o tapete. Então vamos fechar as ideias, vamos. E ali foi o começo do projeto. Então é do André Luiz, ele foi para cima do marcador. Trabalha com o pé esquerdo, fez o giro, a bola bateu na zaga. Vira! Gol! O Brasil! Vira! De meia virada de pé direito, mandou para a rede. 1-0. Rubem Paz. Agora ele se desentende com o Jorge Batata. A torcida levanta. O Bandeira viu tudo. Vamos ver o que vai acontecer. Aí foi lá e chutou. Agora sim. O Jorge Batata foi expulso. Foi lá e deu um chute no Rubem Paz, que estava no chão. Como quem diz, mas que atitude é? Brasil e Juventude, nesta abertura da última rodada do Campeonato Gaúcho de 84. Silva, Eli Bastos, Doraci, Lívio e Roberley, Zezinho, Vira e Canhotinho. Fez o cruzamento. Batista contra. 2-0 Brasil. Vai pedir a bola para terminar a partida. Termina o jogo. O Brasil ganha do Juventude por 2-0 em sua última participação no Campeonato Gaúcho. O Brasil, com esse resultado, está na Taça de Ouro de 85. Parabéns, parabéns, torcedor do Brasil de Pelotas. Time mesclado entre jogadores jovens e experientes, com uma sequência de 3 anos juntos, de 83, manteve uma base 84 e 85, né, onde culminou com essa grande campanha, com 3 jogadores bem acima da média, o Lívio, o André e o Zé. A bola ficou com o Andrezinho, virou o jogo para a direita. O Zezinho está dominando. Botou na área, a bola passou. Olha o canhotinho. Do Brasil! Time inteiro do Joinville na base. É o Zezinho, bateu. Zezinho a 12 minutos. Olha o Gilson. Boa bola pro Júnior Brasília. Fez o cruzamento. Olha o Gilson. Entrou bem o cantinho. Atrás pro Jorge Batata. Saiu o cruzamento. Vira de primeira e gol. Esse tem que ser o gol do Fantástico de hoje. E é. Wilson vai disparar para receber. André virou o jogo pro Júnior Brasília. Entrou o Júnior, limpou, vai sair o segundo, é gol! O Brasil é popular, popularíssimo, né? É o clube popular. O Pelotas já tem outra ascendência. Então, me parece que a junção desses elementos da cidade, do clube e da possibilidade do clube responder em grande parte a este anseio da cidade, do habitante da cidade, deu ordem àquilo tudo mais. Eu mesmo estive aqui em 85, que foi uma noite memorável. Meu chapa é brincadeira, tô com essa mamadeira aqui, ó, pra provar que o Brasil não é criança, rapaz. Isso aqui é um time adulto. Mas eu tô chegando do jeito que posso de Pelotas, com uma festa merecida, justificada e, o que é importante, esperado. Chegou a Pelotas um Flamengo, com Fidiol, com Leandro, com Moser, com Zico, com Adílio, com Nunes. Olha, e nós tínhamos aqui Doraci, trocado por bolas com o Rio Grandense, Rio Grande. Nós tínhamos aqui o Lívio, que vinha de Libertadores,
com o Cruzeiro, mas era um cara ambicioso, mas não tinha grupo com a mesma ambição que ele tinha. E daqui a pouco mais nós tínhamos jogadores como o Júnior Brasília, que chegaram por aqui e foram se estruturando. Mas tínhamos Bira, que era da casa. O Flamengo era uma equipe que, eu acredito que 70%, 80% daquela equipe era convocada para a seleção brasileira em todos os jogos. O Brasil ninguém sabia. O Brasil sabia-se que ganhou mais uma, como eu já frisei, ganhou mais um jogo e vinha ganhar. Mas o Flamengo não. O Flamengo, além de ganhar, levantava títulos, era campeão mundial, era o Flamengo de uma seleção brasileira, praticamente, que tinha ali dentro daquele grupo, que era fantástico, era espetacular, era incontestável, era um time que passava o rodo em todas as equipes que enfrentava. E o Brasil seria mais uma. Vivendo um quadrangular decisivo que levaria à fase semifinal do Campeonato Brasileiro, em que nós ficamos colocados num grupo com o Ceará, com o Bahia e com o Flamengo. Tinha sido o Bahia, então, a melhor campanha na fase anterior, na primeira fase do campeonato, e era o grande favorito, né, junto com o Flamengo, de ser o campeão brasileiro naquela temporada. O Flamengo, com 7 jogadores de seleção, o Brasil, naquela emoção, que parecia que eram 11 torcedores em campo. Porque os torcedores que estavam no estádio, em 85, acho que não sei se quem estava em campo era torcedor e se quem estava na arquibancada era jogador. Foi uma coisa única, foi um momento único. Foi um jogo muito especial, isso pela maneira como a imprensa brasileira toda se deslocou a Pelotas, né? Então a gente sabia que era um jogo importante, que a gente ia ficar conhecido nacionalmente, né? Então a gente se empenhou ao máximo. E naquela noite iluminada, que a Rede Globo, que o Brasil todo viu aquele jogo, que o Rio de Janeiro todo exigia ver Flamengo e Brasil de Pelotas por pressão, com medo que aqui ia acontecer isso, que aqui ia acontecer aquilo. Essas coisas que a gente viu aí na década de 90 e início do século XXI, quando o Grêmio veio jogar aqui, secretário de segurança, helicóptero, aquelas coisas. Foi uma noite de Bento Freitas lotado, foi uma noite de um jogo transmitido em canal aberto para todo o país, né? O país inteiro parou para assistir Brasil e Flamengo e viu nós, né, esse pequeno clube do interior do Rio Grande do Sul, fazer história. E esse jogo foi marcado por uma expressão assim, de estádio lotado. O Brasil e Flamengo deu 22 mil pessoas no estádio. Quantas pessoas cabem no estádio do Brasil hoje? 15, 16, imagine que não foi. E a fila era descomunal, eu fui acompanhando a fila até que encontrei um jogador de botão com o BH meu e ele pediu permissão para me incluir na fila e eu furei a fila com licença das outras pessoas, já a 15 metros do estádio, mas mesmo assim cheguei e tive que ficar junto de pé, no canto, junto à bandeirinha do escanteio. Junto à bandeirinha do escanteio. E dali é que eu vi o gol do Bira. Dali eu vi o gol do Bira. Os caras bateram cabeça e o Bira entrou e fez. E aquele foi um dos grandes momentos em que eu me senti realizado como torcedor chavante. Mas o Moser errou, o Leandro errou, o Fidjol, goleiro titular da seleção da Argentina, errou. Eu disse, gente, era para eles errarem, para eu fazer o gol. Não eram eles para ficar na história, eles já estavam na história, eles tinham sido campeões mundiais, quem tinha que ficar na história era eu. Te garanto uma coisa, que eu levei aquela bola até cima da linha, porque cada vez que eu me aproximava ele diminuía mais. E eu enxergava aquele monte de pessoas ali atrás do gol, e aí veio abaixo. E a gente acabou aos 41 do segundo tempo, o Júnior acabou fazendo um outro gol que ficou marcado. Até hoje ele disse que o goleiro estava adiantado, e até hoje eu digo para ele que não, ele foi cruzar. Mas a gente, no happy hour, a gente ri muito sobre isso. Graças a Deus conseguimos uma vitória, isso que importa. O Flamengo veio, jogou bola, eu acredito que nós jogamos também. O Flamengo com vários jogadores da seleção brasileira, né? E eu tinha essa incumbência de marcar o Zico, né? Coisa dificílima. Claro que a gente passou durante a semana toda
pensando como faríamos para anular esse jogador, e acabou dando certo. Claro que eu não participei muito do jogo, mas o que eu queria eu consegui, que foi anular ele também, né? Eu só lembro da festa acontecida após o jogo e a participação da torcida, que foi importantíssimo para que nós tivéssemos segurança suficiente para chegar àquele resultado. E quanto um time onde tinha o grande Zico e outros tantos jogadores em nível de seleção nacional. Então, o Flamengo do Fijol, o Flamengo com aquele monte de craques extraordinários, foi sem dúvida nenhuma o maior feito do Brasil, né? Além de que com aquela vitória chegar à possibilidade de ser campeão brasileiro de 1985. Brasil e Bahia em 85. O Brasil precisava vencer aquela partida para poder classificar para o quadrangular final. E vencer, para mim, foi o jogo mais importante da história do Brasil até agora, que levou o Brasil a uma projeção nacional em que o Brasil tira proveito dela até hoje. De fechar a nossa participação nessa segunda fase com uma boa vitória contra o Brasil. Essa equipe que está se constituindo um verdadeiro fantasma nessa segunda fase. Acredito que nós vamos encontrar uma dificuldade devido ao prêmio que o Flamengo está oferecendo para o Bahia. O Brasil era o azarão, pode ser que continue sendo o azarão, mas acho que é o único time que está apresentando um padrão de jogo. Sabíamos que a partida será bastante difícil, como já foi aqui em Pelotas, e tenho certeza que se nós não lutarmos, não brigarmos, não jogarmos todo o nosso futebol, nós não saímos. Atrasou, Ney Dias, foi no terreno, suspendeu, tá dentro da meta, olha a cabeçada para a meta! Quanto o Ceará. Olha o time do Brasil pegando o disparo para a meta, a bola tocando na zaga do Bahia. Tá lá, olha a chance para a meta. Vira, número 9. Domina, vai vira, vai avançando. Ainda vira, ameaçou, limpou. Dispara, Júnior Brasília para a meta. Do Brasil, é do Brasil. Bahia ainda descontou no fim do jogo através de Robson. Final, Brasil de Pelotas. Todo festa, toda alegria. 3, Bahia 2. A CBF, de maneira ainda não oficial, internamente, decidiu que os jogos marcados para o meio dessa semana e fim dessa semana entre Bangu e Brasil, na ordem, Brasil e Bangu, Bangu e Brasil, essa é a ordem, o primeiro aqui, o segundo lá, devam ser jogados em Porto Alegre, no Olímpico ou no Beira-Rio, a decidir-se, e no Maracanã. Eu não concordo. Eu não concordo de jeito nenhum. Sempre que começa uma competição, principalmente nós, clube do interior, em relação aos outros, uma equipe pequena, a última coisa que tu vai fazer, ler, é regulamento. E naquela época já constava. Quando chegasse naquela fase, os estádios teriam que ter capacidade mínima para 25 mil pessoas. E até hoje, Bento Freitas não comporta. Então, terminado o jogo em Salvador, nós já tínhamos uma expectativa que o jogo não seria no Bento Freitas, né? Que o regulamento da competição, o regulamento da CBF era bem claro que exigia para os jogos semifinais um estádio com capacidade por no mínimo de 35 mil torcedores. Nunca ninguém imaginou que aquela mobilização, aquele entusiasmo do torcedor pela façanha que estava realizando o seu clube naquela temporada fosse uma coisa que os 250 quilômetros de distância não seriam dificuldade nenhuma. Bem, primeiro foi um terror para as empresas de ônibus, né? Porque a gente jogava, mas nós acompanhávamos toda essa mobilização também. Sabia-se que aqui de Pelotas, até ônibus de linha, né, de bairro, todos, na época era permitido, acho que todos acabaram sendo alugados, ônibus de São Lourenço, de Canguçu, de toda a região. E foi uma procissão, né, foi uma invasão
vermelha e preta na capital. Praticamente 40 mil torcedores pagaram ingresso e estiveram ali ao nosso lado torcendo. Um jogo que se decidiu numa fatalidade, numa cobrança de escanteio, né? Uma falha nossa, enfim, tomamos um gol e perdemos aquele jogo de 1-0. Naquele dia nós não fomos competentes o suficientes para ganharmos o jogo e retribuir dentro do campo aquilo que o torcedor tinha feito por nós ou tinha acreditado na nossa condição de vencer o jogo. Eu lembro, o retorno foi muito... O ônibus da delegação foi muito triste aquele dia. A partir daí fomos para o Maracanã tentar reverter em busca de um resultado positivo que pudesse fazer com que a gente passasse para a fase final daquele campeonato, né? Tornando maior ainda aquela façanha. Mas não foi possível, né? Saímos derrotados do Maracanã, mas saímos totalmente vitoriosos da competição, né? O torcedor chavante não cansa de até hoje, passados praticamente quase 30 anos daqueles momentos, daquela campanha vitoriosa, não cansa com orgulho de dizer, de bater no peito, de dizer que o seu clube um dia foi o terceiro colocado do Campeonato Brasileiro da Série A, né? Hoje estão decantados o G4, né? Que leva a Libertadores, nós estivemos ali, tivemos no G4, tivemos em terceiro lugar, ficamos com a terceira melhor equipe, terceiro melhor clube do Campeonato Brasileiro de 85. Aqueles jogadores que nós tínhamos naquela época, eles entravam em campo com o coração coração, não um bolso, não financeiro, não, é o coração. Eles entravam para jogar para o clube deles, para o amor deles, o clube. Isso que eles se criaram vendo, que se criaram vindo aqui dentro. Então, é diferente do que eu te falei antes, beleza? Nós tínhamos aquela época de 2, acho que 6 eram da casa, seu João? Pô, mais da metade do time é da casa. Então, aquilo ali não aconteceu de graça, aquilo ali não aconteceu que era o Bira, porque não, cara. Aquilo ali aconteceu porque eles tinham amor por esse clube. Muito vivo na minha memória realmente a década de 90, né? Onde eu tive a oportunidade de fazer parte de vários elencos que se tornaram vitoriosos aqui no clube, que construíram uma história vencedora, onde nós ganhávamos tudo que nós disputávamos a nível de interior.
jogos com a camisa do Brasil. Fiz 63 gols durante esse período. Um gol especial, eu acho que até pela intensidade do jogo, do momento que a gente viveu naquele campeonato, sem dúvida nenhuma, acho que foi em 97 contra o Juventude, pela forma que foi o jogo. Com chuva, estilo gauchão, com a possibilidade de a gente vencer o jogo e chegar nas semifinais da competição, né? Eu acho que foi o gol mais marcante, casa cheia, chuva, muito guarda-chuva no estádio. O Brasil é a minha vida. O Brasil é entrega, é paixão, é emoção. Logo na entrada do time em campo, um verdadeiro caldeirão e o seu torcedor teve as melhores chances. No chute de Valdir e na cabeçada de Vladimir, Danley brilhou e salvou. Os dois confrontos contra o Grêmio, o empate aqui, né, toda aquela polêmica, a história do Lazzaroni com a declaração de doping. Não tem exame de doping nessas fases, então a gente não pode saber nunca como é o comportamento real. Eu não perdi pro Grêmio ainda. E eles vão ter que me ganhar lá no Olímpico. Eles têm que ter integridade moral. O Grêmio é campeão do mundo. O Grêmio não pode vir para cá colocando pressão em cima de árbitro. Esse cidadão, esse Lazzaroni, não pode lançar dúvida sobre o time do Brasil estar jogando dopado, como ele colocou na entrevista, nas entrelinhas. Ele é um irresponsável e um leviano. E pasmem os senhores, esse moço foi técnico da seleção brasileira. E aquilo nos deu um combustível extra, que foi, acredito eu, que muito bem usado. Durante a semana, os comentários foram muitos, falando que nossa equipe poderia estar dopada, que a nossa equipe poderia estar acompanhada de algo mais, e realmente nós estávamos, de muita energia, muita confiança. Mas também trabalhamos algumas coisas que nós sabíamos da equipe do Grêmio e algumas virtudes que o Brasil tinha. Por exemplo, tinha o Thailson, que era um jogador muito veloz e que usava bem o lado esquerdo do campo, bem onde o Grêmio tinha um jogador bastante lento, que era o Rivarola, dando cobertura para um lateral que apoiava muito, que era o Arce. Então, baseou-se ali a estratégia do jogo. E fomos ao Olímpico impulsionados por uma poderosa torcida que lotou o Estádio Olímpico, mais de 100 ônibus, nos dando todo o suporte e passando para nós uma energia muito grande dentro do campo. E a partir daí, a história todos vocês sabem. Kleber entra no jogo. No fim do primeiro tempo, ele aproveita o passe do atacante Thailson no contra-ataque. Olha o contra-ataque do Brasil. Thailson colocou na frente. Vai invadir a área, o grandalhão. Chegou batendo, Thailson fez gol! Aquele jogo contra o Grêmio foi um negócio muito marcante, digamos assim, na vida do Grêmio Esportivo Brasil, por ter desclassificado um campeão do mundo dentro da sua casa e num mata-mata, onde não tinha mais chance dele voltar. E nós, infelizmente, por Lazzaroni, pudemos assistir o Lazzaroni ser demitido na casa-mata do Grêmio, ainda no final do jogo, por conta do mau resultado, por conta das declarações que ele deu. Eu sou torcedor do Grêmio Esportivo Brasil há 61 anos. Desde que eu vim para cá em 1950.
E aqui, na primeira semana, eu fui assistir a um brapel na Baixada. E é inesquecível esse dia para mim, pela vitória do Brasil e pelo fato de que ali eu me encontrei com o time do meu coração. Primeira vez que eu vi um jogo de futebol, eu nunca tinha assistido uma partida de futebol, era um brapel. E também me causou uma espécie de brapel. O que é o brapel? Era o Brasil em Pelotas, o nosso tradicional co-irmão e adversário. E eu assisti esse jogo, eu fiquei empolgado com a gritaria da torcida, apaixonado, e ali ganhamos 6-1, e eu tive conhecimento do nome dos jogadores, uma coisa que também era novidade para mim, e essa paixão continua até hoje. São considerados hoje 349 brapéis, mas só que eu discordo desses números porque tem muitos brapéis, como o torneio início, torneio dia do futebol, que se realizavam num dia só. Os títulos estão nos armários, mas não são considerados. Então, são 60 brapéis a mais. Qualquer dos números que for considerados, o Brasil leva vantagem nos dois. Se considerar só os 349, o Brasil tem 124 vitórias. Vencer um brapel é vencer mais um jogo, né? É vencer mais um jogo. Só que esse jogo está cercado, aqui em Pelotas, de uma mitologia, né? É um jogo mítico. Na verdade, se nós vamos computar matematicamente os dados, vemos que não tem nada demais. É um encontro entre o Brasil e um adversário que o Brasil seguidamente ganha e raramente perde. O Brasil, se nós olharmos as estatísticas, e recentemente essas estatísticas foram revigoradas por causa de 2 brapéis que aconteceram, que aliás nós ganhamos. Apaixonado pelo Chavante, é até um pouco assustador para um cara de mídia, assim, um cara da televisão vem com o microfone, acha que vai morrer. E eu fiquei impressionado também com os jogadores passando no meio da torcida, os caras pegando no jogador e balançando o jogador. Isso deve fazer com que o jogador entre em campo muito mais motivado. Mas é pra você esse presente. Vai começar mais um clássico brapel na vida de todos nós. Saída de bola para o time rubro-negro. Toca na bola pela primeira vez. Marcos Denner toca a bola para Luiz Carlos. Ele domina, larga a bola ali para Juba. Juba derivou para o lado canhoto, entregou para Galego. Galego vai avançando do lado canhoto, toca a bola para Atos. Na
na tabela, voltou, bola para Galego, linha de fundo, vai para o cruzamento, meteu bola na cabeça de Luiz Carlos. Que felicidade! Pelotas, ele perseguia o tricampeonato, até então ele não tinha conseguido ser tricampeão, ele era bicampeão, e nesse Brapel, se ele ganhasse, ele seria o tricampeão. Estava ganhando de 3-1, expulsaram o capitão do Brasil, o melhor jogador. Expulsaram o nosso zagueiro, Chico Fuleiro, que era na época considerado um dos grandes jogadores do futebol do Rio. Ele tinha jogado no Vasco, tinha jogado no grandes clubes, no Fluminense, e era um grande líder dentro do campo. E expulsaram coisa. Aí o Brasil ficou com 10. E o presidente, na época, não queria que voltar com medo de levar uma goleada, aquelas coisas todas, né? Deu uma senhora confusão no intervalo. A diretoria do Brasil queria tirar o time de campo, porque não concordava com a arbitragem do juiz. Mas o Juvenal Amarillo, que depois jogou na Copa de 1950, que era o outro zagueiro do Brasil, e o Teté, que era o treinador conhecido como Marechal das Vitórias, não deixaram o time se retirar de campo. Aí resolveram voltar e tinha um jogador que depois jogou na seleção brasileira, chamado Juvenal. O Juvenal assumiu o capitão, quer dizer, foi ele o que levou o clube para frente, e nós acabamos ganhando do Pelotas por 5-3. Com 10 virou o jogo para 5-3. Na época não existia tela. No campo da arquibancada ali da Gonçalves Chaves, existia uma tela pequena, assim, um alambrado pequeno, não muito grande. Era um corrimão? Era um corrimão, mas tinha umas telinhas também, né? Tinha uma, eu me lembro que eu era guri, foi esse jogo, me marcou muito isso. E a torcida do Brasil invadiu o campo, e não invadiu o campo para comemorar, derrubou aquele alambrado. Houve uma euforia tão grande, eu não tenho a impressão que naquela época não tinha tela, era um parapeito, quer dizer, a torcida invadiu, derrubando tudo. Na época, existia a rebelião dos índios chavantes no Brasil Central, que estavam guerreando com os brancos, que os brancos queriam tomar conta das terras dele, aquelas coisas todas. E a revista Cruzeiro vivia reportagens e reportagens sobre aquilo, e os índios eram considerados bárbaros, né? Que comia gente e não sei o que mais, aquela coisa toda. E um dirigente do Pelotas chegou e disse, mas é uma horda, parece os Chavantes. E ele deu esse nome em tom depreciativo. Ele botou no jornal no outro dia que aquilo não parecia uma torcida de futebol, parecia mais uma horda de índios chavantes. Como sempre nós aproveitamos aquilo, bom, nós realmente somos chavantes. E aí nasceu o Chavante. O Turino é nosso, esse eu falar nele, eu me vejo com 20 e poucos anos, apertado na arquibancada, sabe? Um dos jogos mais eletrizantes que já teve, nós ganhamos de 1-0, né? Um pênalti, que na verdade tinha sido um gol, né? Que o Euclides tirou a bola com a mão, aquela bola já tinha entrado e o juiz marcou o pênalti. O Euclides disse que não, mas a bola entrou, o Guimarães cruzou, alguém penteou e a bola foi no ângulo, entrou e o deu pênalti. E quando mandaram o Turino bater, aquilo ali partiu a minha alma, a alma da torcida, né? E eu vendo o Turino pegando a bola ali, largando para bater. Olha que horror, e o cara tinha jogado a vida toda no Brasil, foi confuso aquilo tudo, o cara paga até por olho. Eu defendo ele, jogador de futebol, ele foi fazer o dele, jogador que jogou em tudo que é lugar do mundo, Botafogo, jogou no México, jogou no Grêmio, era um jogador experiente, o Turino. E era cria, nossa, foi criado aqui no nosso bairro, no tempo o campo era cheio de cacuruta, aquela coisa, e aqueles jogadores que brotavam do antigo juvenil, né? E de repente o Turino lá na avenida, lá, e vem nos bater aquele pênalti mudou a história do Brasil e do Pelotas. E
Daí, de repente, um desgraçado qualquer, que ali nós estávamos na desgraça mesmo, vai e diz: o Turino é nosso, e o outro responde: o Turino é nosso, e aí começou: o Turino é nosso, o Turino é nosso, e ele foi bater aquele pênalti. Felizmente a bola, eu até hoje vejo aquela bola assim, debochando com os olhos cerúleos, saindo pelo cantinho, né? O Brasil coube a história de jogar Campeonato Brasileiro, mesmo, e aprendeu a ser reconhecido nacionalmente, está lá jogando no Paraná, Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas. Não pode, né? Então foi importante. A bola tá lisinho, ficou de cara pro gol, bateu, gol! Autorizado, foi pra bola, o Lizinho meteu o golaço! Vai pra bola, meteu na trave, olha o gol! Está aliviado na segunda-feira, é brincar, é sorrir. Se está de mau humor, tu brigou com a mulher, tu já fica bem. Se tu tem um problema para resolver da faculdade, do estudo, já resolve melhor. Se tu não fez a prova, tu estudou o professor ao ponto, se é chavante, ele já te libera para tu fazer a prova de novo. Se é do lado do Pelotas, acontece a mesma coisa. Se ganhou um brapel. E para quem perde, velho, é uma situação delicada, é um constrangimento, é andar na rua, é sair. Não tem nada que se compare à rivalidade do brapel. Até porque começa já 10 dias antes, já na divulgação da tabela, quando se tem Brasil e Pelotas numa mesma competição, não vai se saber qual é o primeiro jogo, vai se saber qual é a data do brapel, e a partir dali tudo gira em torno do brapel. E o Pelotas sempre foi um grande adversário, pelo menos nesse período que eu fui atleta. Sempre foi um grande adversário, chegou a ter uma sequência de invencibilidade de 11 clássicos, só que nesses 11 clássicos eram 8 empates, né? 3 vitórias do Pelotas, placar mínimo, 1-0, 2-1, e nós tínhamos uma necessidade muito grande de vencer este. Um bom jogo, um grande espetáculo, é um jogo tenso, nervoso, as rivalidades locais acentuam essa tensão, mas esperamos que o público esteja satisfeito com o espetáculo apresentado. Aí o gol do Brasil, Old batendo a falta. E ganhamos o jogo, foi o famoso jogo da Arruda. O Lambari tirou a Arruda do Juarez. Nós vencemos o jogo, ganhamos 1-0. Por outro ângulo. Que nos deu essa grande vitória e quebrando esse grande tabu de 8 ou 9 jogos. Lambari vai lá fazer a saudação aos torcedores. Bobeou, o Lambari guardou. Veja que agora ele retorna aí entregando a Arruda que havia tirado do goleiro Juarez. Tudo em nome de uma grande amizade. E depois a saudação aos torcedores. É a primeira vez que eu rapei a cabeça, foi graças ao Chavante, né? Foi no Brapel de setembro de 91, que o Chavante tinha retornado da 2ª divisão, e no encontro lá no nosso salão de festas, nós vencemos com um gol do Lambari. O centroavante Vander acabou na chuteira dele, a Arrudinha, que o Juarez usava na orelha, né? E foi uma festa naquele ano, e eu tinha feito uma promessa: se o Brasil ganhasse o primeiro brapel que eu fui na vida, eu raparia a cabeça. Desde então, nunca mais deixei o cabelo crescer, né? E hoje se tornou uma marca na minha vida, meu cabelo curto, rapado, e uma marca que foi em virtude de uma vitória do Chavante. O famoso brapel dos 9, né? Que foi a minha primeira competição no Campeonato Cidadino como vice de futebol do clube, né? Responsável pelo futebol do clube. E a gente sabia que nós tínhamos um time um pouco inferior do Pelotas, porque o Pelotas vinha de uma competição grande. E a gente formando uma equipe para jogar uma 2ª divisão e o Pelotas formando a equipe para jogar o gauchão da Série A. Eu levei meu irmão, na época minha mãe, tu é louco, não sei o que, ele tinha 5 anos. Eu digo, não, vou levar, vai ser tranquilo e tudo. E aí começou o jogo assim, o Neuri expulso. Aí logo em seguida, numa jogada envolvente com o Giovani,
Milar também expulso. E aí eu olhei e digo, bah, o que eu vou fazer, né, cara? Tem que fazer os 2 melhores que no jogo anterior estava expulso. Jogando fora de casa, com 2 a menos um clássico, é complicado. Eu me lembro que eu desci da arquibancada, fui pra tela, eu tô com meu irmão botei meu irmão no ombro, assim. Bah, aí tô ali na tela, ali, olhando o jogo, assim, triste. Bah, quando veio, o Brasil fez o primeiro gol. Fez o primeiro gol de cabeça, assim, e eu atirei meu irmão pra cima. No que eu atirei, subi na tela. E depois o Brasil tinha comemorado, o gol de bola tava até no meio. Que eu vi, eu dei de ué, cadê meu irmão, cadê meu irmão? Eu olhei pra trás, o cara tava com ele no colo, tinha segurado ele no colo. Aí o Pelotas virou o jogo, no início do segundo tempo. E aí, eu subi pra arquibancada, tô lá na arquibancada com ele. Aí eu me lembro, teve um escanteio pro Brasil, aos 42 do segundo tempo. E a torcida começou a gritar, é campeão, e eu tava dentro de campo e olhei pra torcida assim e eu não entendia nada. Até falei pro Fabinho, quanto é que tá o jogo? A gente tá ganhando ou tá empatando? Ele falou, não, a gente tá perdendo, Thiago. O Brasil cobrou e o Joel empatou de cabeça. Aquilo ali já resumia todo o jogo. Aqueles 2 a 2 pra nós tava ótimo, com 2 a menos, pra um clássico. Só de levar pra prorrogação, aquilo ali já era um título pra nós. E aí a torcida do Brasil enlouqueceu, quando foi pra prorrogação. Já estava campeão, então naquele momento só os pênaltis já para nós já era uma vitória. Só levar os pênaltis já era uma vitória. Então quando o Thiago Rodrigues fez o terceiro gol, aquilo ali foi inexplicável. Completamente atípico, onde um clube com 9 atletas dentro de campo, mas com uma torcida muito fervorosa, apoiando o clube desde o início ao fim da partida. A gente conseguiu reverter esse resultado no último gol da história, né? O Golden Goal, né? O último gol de ouro feito pelo Thiago Rodrigues. Culminou naquele ano o rebaixamento do Pelotas com uma das piores campanhas da história do Gauchão, que não conseguiu nenhuma vitória e acabou indo para a segunda divisão e o Brasil naquele ano acabou subindo para a primeira divisão do Gauchão. E eu fui falando pro Nauro já, é só matéria, não vou ficar aqui, não gosto. Não tem prazer nenhum, e quando vê a charanga começou a fazer a chamada, né? E na chamada, com o Brasil entrando em campo, eu já me arrepiei todo e demorou 30 segundos para eu virar chavante. E no terceiro gol, o Brasil ganhou de 3 a 2, eu já estava abraçado com os chavantes que eu nunca tinha visto na vida, comemorando. E aí eu acho que foi isso, uma revisão de valores. Eu vi que eu estava errado, que na verdade todos os times de futebol têm as suas virtudes e a do Brasil é essa, de ser um clube apaixonante. Não tem como não ser chavante. Morar em Pelotas e não ser chavante eu acho até uma ofensa. Eles, mais uma vez, se acovardaram, enquanto nossos atletas se desdobravam em campo e a nossa torcida apoiava da arquibancada. Naquele jogo ficou claro quem manda, quem sempre mandou e quem sempre vai mandar na cidade, no Brasil de Pelotas. Aquele gol ali pra mim foi um marco até hoje na minha carreira, né? Até pela situação do jogo, a gente tá com 2 jogadores a menos desde o primeiro tempo. E ter feito aquele gol ali por uma instituição onde eu fui criado, onde eu fui revelado, para mim foi uma coisa muito importante. A partir dali é que começou a abrir as portas para mim aqui no futebol hoje. Até pouco tempo agora, quando eu estava em casa vendo DVD desse jogo com meu pai, aí eu descrevi para ele que a mesma sensação foi uma sensação quando eu soube que eu ia ser pai também. Foi a mesma sensação que eu tive quando a minha esposa hoje, a Sheila, falou que estava grávida, né? E aí eu descrevi com meu pai que foi a mesma sensação, uma sensação única na vida, né? Tu poder fazer um gol num clássico, onde tu tá dando um título para uma instituição muito grande que é o Brasil. Ele, quase que exclusividade com seus gols, fez com que o Grêmio Esportivo Brasil voltasse à primeira divisão. Além de ser humano fantástico, um goleador e driblador nato. Tão inteligente, tão perspicaz, tão político, que ele ia driblar bem na linha de fundo, porque ele sabia que ali era o bafo da torcida e que ali ele não estava driblando sozinho, ele estava com todo mundo driblando. Falava assim, Secone, eu ganho o jogo no primeiro lance. Eu levo para a ponta direita, lá na frente da massa, e faço um drible nonsense, assim, não vai acontecer nada. Mas eu corto para lá, corto para cá, cavo um lateral. Naquele corte a torcida incendeia, a garra começa a cantar, vem todo mundo junto, ali na cobrança já sai o gol. A identificação que ele tinha, tudo que ele fazia dentro do campo para poder dar alegria ao torcedor no Brasil era fora de série, né? Ele não tinha bola perdida, realmente era aquela raça charrua, né, que a gente fala.
Era um cara que chegava no treino de uma sandalinha de couro, com um mate a tiracolo. Ele era só a maior personalidade da história do clube, como se ele fosse assim um ninguém. Ele chegava, abraçava todo mundo, abraçava, beijava, pegava a criança, sempre tinha tempo para autógrafo, para foto, nunca viu o Millar de mau humor. Eu me lembro do barulho da tela, das pessoas gritando agarrado na tela, quando ele, sabe, ele enlouquecia todo mundo. E o Millar era fominha, né, cara? Isso só o Millar conseguia ser fominha no Brasil de Pelotas, porque a torcida não perdoa ninguém. A torcida do Brasil não perdoa ninguém. Mas o Millar eles perdoavam. O Millar era tão fominha que ele tentava fazer gol olímpico, sempre. Aprendi a admirar ele, gostar muito dele por tudo que ele representa, acho, pro Brasil de Pelotas, né? O clube onde eu sempre quis vestir a camisa, ele foi acho que o maior ídolo da história. Jogador que veio de outro país vizinho e abraçou a cidade e o clube como se fosse tivesse nascido ali dentro, né? Mostrou com a raça uruguaia o que é vir para uma outra cidade, para uma outra cultura e enquadrar naquilo que é vivenciado, porque o torcedor mais quer. Por que aquela identificação de paixão, de amor e às vezes até de ódio? Porque o Millar tinha isso também. O Millar, ele foi uma pessoa maravilhosa em todos os sentidos. Ele era uma pessoa carinhosa, amorosa. O sonho dele era ser presidente do Brasil, mas infelizmente essa felicidade ele não teve. Mas ele nos proporcionou muitas alegrias. Sabe, eu tinha uma admiração pelo Millar, sabe? Eu tinha uma admiração porque a gente está acostumado a ver jogadores estrela, jogadores, né? Até uma defesa dos jogadores, jogadores limitados até intelectualmente. O Millar não era nada disso, ele não era estrela, ele era um cara inteligente, ele era educado, ele era gentil, ele estava sempre pronto para atender a imprensa, o torcedor, o fã. Enfim, o Millar era... E isso encantava todo mundo. Aquela criatura era boa demais para ficar nesse mundo, sabe? Ele era muito bom. Isso era o complemento do ídolo que ele era dentro do campo. Isso foi o mais duro na hora de saber que o Millar tinha morrido. Uma das torcidas mais apaixonadas do interior do país está de luto. 2 jogadores de futebol do Brasil de Pelotas e um integrante da comissão técnica morreram num acidente com o ônibus da equipe. Os corpos das 3 vítimas serão velados no estádio do clube. Por volta das 11h30 da noite, na curva de acesso à BR-392, o motorista perdeu o controle da direção, capotou e caiu numa ribanceira de quase 30 metros de altura. Queria tombar e aí quem conseguiu se agarrou, né? Quem não conseguiu foi lançado para fora do ônibus. O motorista perdeu o controle do veículo, que acabou tombando e caindo no barranco com quase 30 metros de altura. No acidente morreram o ídolo do clube, o atacante uruguaio Cláudio Millar, o zagueiro Regis Gouveia e o preparador de goleiros Giovanni Guimarães. O velório acontece no gramado do estádio Bento Freitas e a torcida que tantas vezes comemorou aqui as vitórias do time chavante, agora chora a perda de seus ídolos. Como tradição que ele sempre fazia, costumeiramente tomava o chimarrão dele e vinha conversando com o Odair, que estava sentado no encosto do banco ao lado. Eles vinham falando do jogo, como tinha sido lá um amistoso, e também o Millar carregava na janela do ônibus um radinho, que ele sempre ouvia os resultados dos jogos e os comentários. Então eles vinham conversando sobre um amistoso. E de repente, eu e o Regis vinha sentado um do lado do outro, eu escutei, acho que foi o Carlão, se não me engano, gritar, puxa, vai tombar. E aí, cara, não vi mais nada, eu só
protegi minha cabeça e o resto eu não vi mais nada. Quando parou de capotar o ônibus, que a gente viu aquela tristeza, né? A gente gritando pelos companheiros, pelos amigos. É um clima de filme de terror, né? Eu só ouvi uns gritos de não lá atrás, de o que está acontecendo, não. E o ônibus já estava tombando para o lado esquerdo. E eu só me lembro que eu tentei me segurar em alguma coisa e não consegui com a avalanche que foi, né? E um barulho ensurdecedor. Eu me lembro que eu caí dando um carrinho assim no meio do mato. E quando eu me dei por conta, eu tentei botar a mão aqui atrás, que eu não estava sentindo minhas pernas. Eu botei a mão atrás da perna, achei que tinha dado até fratura exposta. Mas no fim eu vi que era um galho que tinha perfurado a minha perna. E ali eu fiquei estático, esperando socorro. Quando eu soube qual a curva era, eu me lembrei que eu tinha fotografado um acidente com um ônibus ali há um ano atrás e que tinha sido uma tragédia muito grande, e eu já comecei a pensar no pior, assim. E quando eu cheguei no local, que eu vi muita ambulância, muita gente na volta, enfim, e eu tive medo do que eu iria ver ali, né? Me lembro que alguns jogadores que estavam bem, o Derlei, o Alex Martins, o próprio Luciano, tentavam socorrer aqueles que tinham sofrido lesões mais graves. E ali, pelo Zum Zum Zum, também a gente já notava que haviam mortes. A primeira pessoa que eu encontro é o Helder Lopes, que é o presidente do clube na época, e pergunto como é que está a situação. E o Helder, né, com uma cara de pânico, ele estava branco, assim, ele me diz assim, a frase dele foi exatamente essa: perdemos o Castilhano. Eu disse, não, tá brincando. Eu não acredito. Ele disse, não, o Milar morreu. As ambulâncias começaram a chegar por volta do 00:30, 1h, né? E o primeiro atleta que chegou foi o Kleber Gaúcho, que eu vi ele chegando no banco da frente da primeira ambulância que chegou. E ele chegou chorando, dizendo para mim que não tinha absolutamente nada, que estava super bem. E me chamou no canto e disse que o Milar tinha falecido, né? A primeira coisa que ele disse. E eu falei, não acredito, não posso acreditar nisso, não vou acreditar nisso, porque é um leigo que está me falando isso, né? A minha mãe me ligou, e ela trabalha no pronto-socorro, na emergência, e ela me ligou dizendo, tô no pronto-socorro, e eu, o que aconteceu? E ela, tu tá bem? E eu disse, não, eu tô bem. E ela, tá, então te acalma, é uma coisa horrível. Os jogadores do Brasil se acidentaram e estão todos aqui, mas teve 3 que não chegaram nem a vir. E aí foi horrível, assim. Quando ela foi dizendo, foi o Giovanni, o Regis, eu me lembro ainda que tinha autógrafo do Regis há de pouco tempo, e o Milar. Quando ela falou Milar, eu vou admitir que no primeiro momento eu não fiz nada, assim, porque eu não acreditei, e eu acho que até hoje eu não acredito ainda. Aquilo ali foi uma bomba, né, em cima da cabeça da gente, foi uma coisa terrível, que ao mesmo tempo eu tinha que conviver com essa emoção, e ao mesmo tempo eu tinha que conviver também de cabeça centrada para poder atender os acidentados que vinham chegando, poder atender os familiares das pessoas que vinham chegando também, né, que estavam inconformados, né, com o acidente. Então eu te diria que um dos piores momentos da minha vida como médico, se não o pior, né, onde tu tinha que separar a tua emoção e separar a tua razão, né, no momento que tu tinha que atender as pessoas e no momento que tu tinha que também desafogar a emoção que tu vinha sentindo no momento. Possivelmente, o momento mais triste de toda a história do Brasil nesse centenário tenha sido o momento em que os 3 jogadores entraram dentro do campo pela aquela goleira de fundo e entraram, enfim, entraram os caixões com os corpos dele. Isso é uma coisa que a gente gostaria de esquecer, mas é um negócio que, infelizmente, nunca vai sair de nós. O Regis era muito mais que um amigo para mim, era um irmão, né? Porque a gente andava sempre junto, de manhã e de tarde. Até a esposa dele brincava que tinha ciúmes, né? Porque ele andava mais junto comigo do que com a mulher dele, né? O vínculo de amizade da infância
até a gente virar profissional e os dois defender a mesma camisa era muito grande, né? Sentávamos junto do lado no vestiário, era realmente uma amizade de irmão, né? Eu amava aquele guri ali como se fosse um irmão, né? Aquele jogo foi um jogo muito especial, onde a semana toda eu ficava vendo fotos nossas juntos, reportagens, e chorava muito, né? Não conseguia treinar direito, me concentrar no jogo. Eu pensei em largar o futebol, pensei em fazer outra coisa, mas resolvi voltar a jogar bola por eles e pela família deles, né? Mas quando a gente chegou no estádio, descemos do ônibus, eu vi aquele mar vermelho e preto ali, né, vamos dizer, na frente do vestiário ali, a torcida me dando um apoio extra, porque eu acho que sabiam da minha ligação com eles. Com certeza eu vou dar o meu coração aqui nesse jogo de hoje, eu e meus companheiros, pra gente honrar o nome deles. Foi uma emoção diferenciada, né, cara? Tu entrar em campo e saber que eles não vão estar mais ali contigo, né, cara? Quando eu cheguei naquele vestiário e vi que não tinha mais a voz deles ali junto com a minha, é muito triste. Entrei em campo e... puxa vida... É difícil, né, cara? Porque a torcida gritava muito o meu nome, gritava o nome deles e deu uma falta na ponta esquerda e a torcida começou a gritar Alex, 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 como se soubesse que eu ia pra área e ia fazer um gol, né? Eu lembro que eu tô indo pra área e tô pedindo muito a Deus, puxa, me ajuda a fazer um gol. O Magno bateu aquela bola ali, consegui antecipar o zagueiro da equipe de Santa Cruz e fazer aquele gol, né? Onde o estádio realmente veio abaixo, né? Eu corri assim em direção à tela e vi os torcedores chorando. Foi triste demais. Tentei fazer aquela homenagem que o gesto que o Menor fazia muito, né? Eu, como o Regis, difícil fazia gol, né? Até mexia porque não fazia muito gol, não tinha comemoração. Eu procurei fazer 3 flechadas para o céu, que era cada flecha representar um companheiro que partiu. É a minha segunda casa, é a minha segunda moradia, é o meu segundo lar. Vivo aqui como se estivesse na minha casa, contente, alegre. Minha primeira ida do Bento Freitas foi com meu pai, eu tinha uns 4 anos de idade. Meu pai sempre foi um torcedor fanático, apaixonado pelo time. Olha, eu agradeço todos os dias ao meu pai que me orientou para ser chavante. Sou chavante 100%. O Brasil é uma das coisas mais importantes da minha vida. Meu pai me ensinou a ser chavante, acho que é a maior herança que ele me deixou. E eu vou levar isso pra sempre, vou passar pros meus filhos, com certeza, porque é um sentimento muito bom. Por mais que o Brasil, desde que eu acompanhe, não tenha disputado tanto título importante,
Eu duvido que um torcedor de outro time tenha tido as alegrias que eu tive. Eu amo. É uma coisa que dá e passa. Eu tenho um amor pelo Grande Esportivo Brasil. É o amor da minha vida. Precisar de títulos, tu não precisar de grandes jogadores, não precisar de grandes estrelas para poder sentir alegria no futebol. O orgulho é pouco do que a gente sente pelo Brasil e ser Brasil. Na verdade, a gente não torce por Brasil, a gente é Brasil. É diferente. O torcedor do Brasil, 90 minutos, tem uma eternidade. Tem toda a função dos amigos que acabam sendo tua família, pelo tanto que tu passa aqui. E por isso, cada vez mais, a cada dia que passa e a cada aniversário que eu faço, eu me torno mais e mais chavante. Parece impossível, mas mais e mais e mais eu viro chavante. O Brasil é uma doença. A gente é doente mesmo, assim. Eu mesmo sou um que eu só assisto o jogo do Brasil e só escuto o jogo do Brasil. Pra mim não existe outro clube. Isso aqui é uma paixão. Chega domingo, dia de jogo, o cara levanta cedo e já começa a gritar: ei, 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 rubro negro, vem aí. Aí toma, faz aquela festa e vem pra cá, se pinta. Chega aqui, o cara sobe na arquibancada, conversa com um monte de amigos. Ser movido pela paixão, é isso que nos move a torcer por esse clube, é isso que nos move a ser somente Brasil e é essa paixão que nos move a ser chavante. Me sinto bem, me sinto em casa, é a família que eu escolhi ter, são meus amigos, tudo gira em torno da minha vida. Não sinto vergonha nenhuma de dizer isso, porque o Brasil para mim é tudo. Quem é Brasil sabe a importância que o clube tem na sua vida. É uma paixão desde criança, desde 7 anos eu tenho essa paixão. Eu, dentro do meu coração, só existe o Chavante. Outro time não entra no meu coração. Quando eu chego aqui, eu mudo. Esqueço tudo. Esqueço as contas que tenho, esqueço tudo, que a mulher me dá um monte de lambada, e se alguém me perguntar meu nome, não sei dizer. Entendeu? Então, essa é a paixão. Então, o que tu acha? Eu sou Chavante ou não? Eu já pedi que quando eu morrer, não quero música fúnebre, eu quero o hino do meu Chavante de fundo, quero ir com a camiseta do meu time, quero a bandeira do meu Chavante em cima do meu caixão e no meu túmulo eu quero a minha foto e o emblema do Grande Esportivo Brasil. E se existe mesmo esse negócio de espírito, eu vou viver no campo do meu Chavante e vou ficar do lado do goleiro. E quando eles atacarem pro lado do Brasil, eu vou ajudar o goleiro a defender. Dizem que a personalidade de uma pessoa é formada nos primeiros anos de vida. E foi exatamente aí, nos primeiros 3 anos da minha vida, que eu descobri que o Brasil de Pelotas era muito maior do que o Brasil e do que o mundo até. De lá para cá, essa paixão infantil se tornou algo muito sério na minha vida e acredito que é exatamente assim que acontece com a maioria dos torcedores do Brasil. O Brasil significa tudo na minha vida, né? Das loucuras que eu já fiz aí pelo Brasil, não farei nem por um parente meu. Pra mim o Brasil é tudo mesmo. Embaixo, bolo pra fazer uma excursão, a gente ficou 2 semanas fazendo pedágio ali na Félix. E aí quando chegou na sexta, o Benhuro cancelou a excursão. E aí comecei a ligar pra tudo que é lugar, não tinha ônibus em lugar nenhum. Daqui a pouco eu liguei, achei um cara lá no Morro Redondo. Aí ele pegou e disse pra mim assim: tia, eu tenho um ônibus, mas tu tem que vir aqui ver. Eu disse pra ele: não quero vê-lo, não. Eu quero o ônibus é meu. Eu disse pra ele: não, tem que vir aqui ver. Se era 4h20 da tarde, eu saí lá da Félix, fui de ônibus lá no Morro Redondo, cheguei lá, me apavorei, não. Botei as mãos na cabeça quando eu olhei o ônibus. Aí eu digo: cara, tu me garante que esse ônibus vai? Não, e vai, cara. Agora eu digo: quanto tempo, não? Assim, ó, tempo não posso te dar tempo. E eu tinha marcado a excursão às 4 da manhã. E aí a RBS aí junto com nós, chegou na hora, os caras viram o ônibus, que não dava, que teve um imprevisto, que não sei o que mais. Aí a gente arrancou às 4 horas da manhã, primeiros 2 vidros que a gente abriu, ficamos com as janelas na mão, com os vidros quebrados. Aí fomos a Caxias, eu não me esqueço mais, a gente 60 por hora daqui lá, às 4 da manhã, e subindo a serra, o motor fazendo um barulhão assim a 10 por hora. Literalmente assim a 10 por hora, fazendo um barulhão à frente, assim, e a gurizada nem aí, azar. Atualizando agora nessa última vida na Pelotas, eu tô com 83 camisas do Brasil. Quando eu digo camisas do Brasil, são camisas de jogo ou camisas de goleiro e de treino. São camisas oficiais do clube. Eu tenho cerca de 60 camisetas. Tem algumas oficiais, mas é poucas, eu reconheço. Minhas camisas geralmente eu chamo de purinha, tá? Minhas camisas geralmente é purinha, né? E hoje eu já tenho 143 camisas do Brasil.
Isso aí, esse número está sempre variando, para mais, não para menos. A minha paixão pelo Brasil, nem eu mesmo sei explicar direito. Teve um jogo em 1998, famoso Eu Tô Chapado, fui até com a camisa do Grêmio, tudo para torcer pro Grêmio, mas chegou lá, eu vi a torcida, eu vi o time e não consegui torcer pro Grêmio. Torci quietinho pro Brasil o jogo inteiro lá, deu os gols do Brasil, que foi aquele 2-1. O ex-presidente muçulmano, ele costumava chamar o torcida do Brasil, diferenciando do Flamengo e do Corinthians, com as duas mais apaixonadas torcidas do país, ele costumava dizer que o Brasil não tinha torcedores. E nem eram fiéis os torcedores do Brasil, eles eram devotos. Então eu uso sempre essa expressão devoção chavante. Porque você troca de time, as pessoas trocam de time, você troca de mulher, troca de partido político, troca de nacionalidade, mas você não troca de santo. Então a torcida do Brasil para mim é uma devoção, ela não é uma torcida de paixão, de amor, não, é mais do que isso. Eu uma vez fui ver o Brasil de Pelotas jogar o Bento Freitas e me apaixonei pela torcida do Brasil de Pelotas, por aquele entusiasmo, muito maior que o entusiasmo que eu via pelo Grêmio Olímpico. Mas de onde aquela torcida tirava tanta energia para torcer por aquele time? Que diabo de eletricidade sentimental percorria os corações dos chavantes para que eles amassem tanto aquela camiseta? Mas eu não sou pelotense, eu sou porto-alegrense. Por que então eu sou chavante? Dá para explicar? Não se explica. Coisas do coração a gente não explica. Eu tenho um orgulho enorme de ser chavante, tenho um orgulho enorme de ter um grande número de amigos chavantes, da minha família ser toda chavante. Isso para mim está no sangue, né? Eu fiz a minha vida em Pelotas, vim com 20 anos, onde constituí a minha família, todos chavantes, que é o maior troféu que o Grêmio Esportivo Brasil me proporcionou. Eu tenho tido essa experiência profissional de andar por esse Brasil todo aí, acompanhando o Brasil em campeonatos brasileiros. E o que a gente vê? Qualquer estádio, não tem um estádio nesse país, né, imenso, que é quase um continente, que é o Brasil, não tem um momento, não tem nenhum lugar que tu não chegue e tu não ouça aquilo rubro-negro, quer dizer... Torcedores do Brasil, eu digo, cara, isso aí em qualquer lugar do Brasil que tu for, vai ter alguém com uma bandeira, com uma camisa do Brasil. O Brasil é incrível, o Brasil é um time do interior que tem torcidas organizadas, né? Tem a Chapa do Paraná, tem a Chasca de Santa Catarina, tem em São Paulo, tem no Rio, tem tudo que é lugar, o Brasil tem torcida. E isso se transforma numa paixão, é gostoso, é apaixonante. Eu até como profissional, acho que sou um dos poucos profissionais do rádio que admite ter um clube de coração e me orgulho de ser respeitado na Boca do Lobo e no Nicolau Fico pelos torcedores do Pelotas e do Farroupilha. Com relação à torcida do Grêmio Esportivo Brasil, existe uma outra questão que também é relevante, deve ser considerada. A torcida do Brasil também é parte da nossa paixão. É interessante isso, né? Ou seja, nós, os torcedores do Grêmio Esportivo Brasil, temos pela nossa torcida a mesma paixão que temos pelo nosso clube e particularmente temos pelo nosso time. O Brasil, eu já disse isso, antes de tudo é um time, mas é um time que tem um clube, que tem uma torcida que é extraordinária. Eu não sei do que mais eu me orgulho, geralmente, se é do time, que às vezes não justifica muito esse orgulho, que a gente não perde, naturalmente, se perder deixa de ser chavante, ou é da torcida. A nossa torcida é alguma coisa que marca perfeitamente a diferença entre ser adepto de um clube e ser chavante. Eu os encontro em muitos lugares do estado, em Porto Alegre algumas vezes, e eles são assim, são extremamente exigentes com o fato de serem de Pelotas e torcerem para o Brasil. Isso é uma coisa formidável, é isso que faz a força dessa torcida. O ambiente da torcida
fantástico. Não existe lugar no mundo que a torcida seja tão fiel a um clube como é a torcida do Brasil. A torcida do Brasil não torce para nenhum outro time. Tu não encontra, desculpa que eu vou dizer, gremista ou colorado na torcida do Brasil. É Brasil puro, puro. Nós não temos um outro clube. O torcedor do Brasil é torcedor do Brasil. As pessoas na rua, em outras cidades, perguntam: escuta, em Porto Alegre, qual é o teu time? Tu é Grêmio, tu é Inter? Eu fico pensando, mas como é que alguém consegue ser Brasil e Grêmio, ser Brasil e Inter? Não existe. Nós somos adversário deles. Nós somos rivais deles. Isso sim, não torcedor. O Chavante é uma paixão que acho que ninguém conseguiu explicar o que é isso, o torcedor do Brasil até hoje. Ninguém sabe que é tanto amor, tanta luta, tanta correria. É muito bom. Só quem participou, quem participa disso aí que sabe o que é ser Chavante. O entusiasmo, o grito, a canção, a movimentação, a intensidade. Isso é torcida. Torcida é assim. Torcida calada que só grita quando as coisas começam a acontecer é uma torcida assim acidental. Mas uma torcida que antes que qualquer coisa esteja acontecendo, ela já está mobilizada, essa é a torcida. E essa é a Chavante. Torcida do nosso campeão, ele tem o seu passado de glória, tem o seu nome gravado na história. Brasil, 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 as tuas cores são nosso sangue, a nossa raça. Brasil, 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 força e vontade, cheio de graça. Brasil, 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 nós este ano vamos vencer. Salve o Brasil, o campeão do bem-querer. Lá no estrangeiro mostraste ser bem brasileiro. Com os ouros da vitória trouxestes para nós mais outra glória. Brasil, 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 as tuas cores são nosso sangue, a nossa raça. Brasil, 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 força e vontade, cheio de graça. Brasil, 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 nós este ano
vamos vencer. Salve o Brasil!